de cura, né? A gente sente logo que a gente entra na casa que aqui a atmosfera é de cura. E eu também rogo a Jesus que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa tirar das lições o que for melhor, o que for necessário para o nosso desenvolvimento. O tema é a oração. E a gente já começou com esse tema, que foi feita essa oração inicial. Eu vou me direcionar pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 27, Pedi e Obtereis. Eu só acho um pouquinho aqui, porque senão vai ficar soprando e é ruim. E aqui aí não sopra. Ok. Então, pedi e obtereis. E aí eu pergunto para você. Continua. Acho que é a fala da Valéria, né? Não, é normal. Eu vou mais longe assim, que aí talvez. Esse microfone é uma maravilha. Pode falar. Eu pergunto a vocês, como é o hábito de vocês fazerem oração? O que significa para vocês a oração? Se alguém puder responder, eu vou ficar muito grata. Vocês fazem uma oração assim que levanta? Sim. Quem faz? Levanta a mão. Tem um tanto razoável. Eu antes de qualquer tarefa. Aí, antes de qualquer tarefa. Muito bom. E quem só faz oração na hora do desespero? Na hora que as coisas estão assim, eu não estou sabendo mais o que eu vou fazer, eu vou e, Senhor, me ajuda, e faço uma oração. Ou faço o Pai Nosso no momento de desespero. Alguém vai ter coragem de levantar a mão e me contar? Não, né? Na hora do desespero a gente sabe que a gente sempre faz uma oração. Só que a oração, ela é uma conexão direta com a divindade. E para que essa conexão seja boa, ela tem que ser feita com pertencimento. Eu preciso estar focado no que eu estou fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é o capítulo depois desse que a gente vai estudar um pouquinho hoje, a primeira parte, o Kardec fala sobre a prece. E depois, ele desmembra para a gente a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou para a gente. E ele coloca cada item dessa oração para ficar o quê? Mais claro para a gente. Para a gente assimilar o que significa o Pai Nosso que estás no céu. O que isso significa? Aí não tem como eu falar assim, eu pegar aqui o livro agora, a gente ir lá nesse capítulo, né? Aqui, ó. Pai Nosso é lá no item 3.1. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí eu pego aqui e leio para vocês. Só que o objetivo da prece não é esse. O objetivo é o que eu entendo. O que aquilo passa para mim. Como que eu assimilo no meu coração cada trecho dessa oração. Não só essa oração, como as outras orações. Por exemplo, tem gente que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Aí tem a oração. Eu não sei como que é, mas tem essa oração. Aí, o que cada parte dessa oração que você está fazendo, como que ela toca em você? Esse é o objetivo principal da oração. A oração, ela tem que nos tocar. Então ela tem que sair do coração. Ela tem que ser sincera. Não é aquela coisa, vai nós estar na santificar, seja amém. Fiz a minha oração do dia. Levantei. Antes de eu pegar meu celular, eu fiz a minha oração. Mas você ouviu o que você falou? Você sentiu as palavras? Elas significam o que para você? E é isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida, do nosso dia a dia,
para poder alcançar esse ponto, que é essa oração que toca dentro do nosso coração. E assim, não precisa de ter palavras floreadas, palavras difíceis, não, ela tem que ser sincera, vinda do coração. Aqui, né, no inicinho, eu já coloquei uma pessoa em oração, para a gente já entrar mesmo nesse clima de orar. Eu acho que eu tenho que ligar, né, gente? Aí. Então, o que é a oração? Por que oração? O que significa oração? Jesus, enquanto ele andou na terra, ele tinha muitos momentos que ele parava para orar. Em todos os momentos do dia dele, ele parava para quê? Para conversar com o Pai. Jesus está na última escala de evolução dos espíritos. Nós estamos na segunda. Ele já está lá na última e já tem muito tempo. Então, ele já conversa direto com Deus. Nós também conversamos com Deus. Só que muitas vezes a gente precisa de um intermediário para levar essas orações até lá. Deus cuida de tudo. Ele é único. Ele é o nosso Pai. Então, as nossas orações são ouvidas por Ele. Mas como que essas orações chegam até Jesus? Nós precisamos desses intermediários que levam essas orações até Jesus. Aí vocês devem perguntar assim, mas por quê? Por que eu preciso desse intermediário? Por que a minha oração não vai diretamente para Deus? Energia, sublimação. Vamos pensar que é igual ao petróleo. Vamos imaginar o petróleo. Do petróleo faz-se várias coisas, não faz? Tem umas mais grosseiras e tem umas mais sublimadas, que são, eu não sei qual que é as escalas, não, mas uma é mais sublimada e a outra é mais pesada. Nós temos uma vibração mais pesada. A nossa vibração, ela ainda é uma vibração muito materialista. Nós ainda somos pesados. Para a gente se manter sublimado, é um trabalho árduo. Por quê? Nós estamos cercados de tentações. E essas tentações desequilibram a gente o tempo todo. O pensamento com as dificuldades que nós temos dos nossos lares, os boletos que a gente tem que pagar, os filhos que dão o trabalho, os esposos, as esposas, os irmãos, as irmãs, a mãe, o pai. Tudo isso são problemas que nos faz ficar mais pesados. A gente não consegue aquela sublimação com facilidade. Tanto que eles falam, quem medita, tem vários níveis de meditação. Mas se a gente parar para prestar atenção na nossa respiração, a gente já sublima um pouquinho, já fica um pouquinho mais leve. Porque você começa a prestar atenção. O ar entra pelo meu nariz, é processado e sai. Só esse pensamento, prestar atenção nesse movimento, já faz a nossa mente ficar um pouco mais relaxada. E esse relaxamento sublima, faz a gente subir um pouquinho. E aí a gente sobe e consegue se conectar mais com o divino. Então, por isso que nós precisamos de intermediários para levar a nossa prece até Deus. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier, ela explica isso. Que ela fica vendo vários fachos de luz subir pelo planeta Terra. O nosso planeta Terra, espiritualmente sendo visualizado, se alguém aqui já ouviu minha palestra, eu já até trouxe para vocês aqui como que é a atmosfera da Terra. Ela é pesada, ela é escura, é igual um dia de chuva. A nossa atmosfera é espiritual. Então, a gente faz a prece. Se a prece não está sendo feita de coração, ela não ultrapassa
essa barreira espiritual mais densa que tem. Algumas preces, as passam direto. E vai direto para quem está sendo o emissário dessa prece. Vai direto. E a gente não costuma fazer uma prece falando assim, Deus, né? A gente geralmente fala Jesus. Ou então a gente fala a quem nós somos devotos. Ao São Mateus, São Jorge, São Lucas, Nossa Senhora da Aparecida. Só que todos eles estão no mesmo patamar. E para nossas preces chegarem lá, precisa desses intermediários. Então, como eu coloquei aqui, quando a gente faz uma prece, a aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Quantas vezes na semana, se alguém quiser levantar a mão e falar assim, eu vou gostar. Eu faço uma prece agradecendo por tudo que me aconteceu no dia, sem exceção. As coisas boas e as coisas ruins. Vamos supor assim, a semana tem 7 dias. Nesses 7 dias eu faço 3 dias de gratidão. Quem aqui consegue fazer isso? Muito bem. E quem aqui faz prece pedindo? Senhor, me dá mais força. Senhor, me dá mais coragem. Senhor, me dá mais paciência. Senhor, ilumina minha mente para que eu possa discernir o certo do errado. Então, se a gente for fazer um balanço, a gente mais pede do que agradece. Não é? E está errado? Não. Agradeço também todo dia. Muito bem. Então, não está errado pedir. A gente tem que fazer o que a gente quer e consegue fazer. Se eu ainda não consigo agradecer por eu ter perdido um ônibus, por eu ter caído na rua e machucado meu joelho, por eu ter perdido uma promoção do trabalho, por eu ter ouvido um xingamento do meu chefe, tá tudo bem. Mas a gente tem que começar a ter esse hábito de ser grato por tudo. Não ser somente grato pelo bom, ser grato por tudo. Aqui na número 9 desse capítulo 27 do Livro dos Espíritos, no item 9, tá assim, A prece é uma invocação, ou seja, eu estou chamando alguém para perto de mim. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Então, é uma coisa muito importante. Não é uma coisa banal. Eu vou chamar aquele ser para estar comigo através das minhas palavras. Então, vem aqui, o pensamento. Eu penso, eu falo. Porque tem gente que consegue fazer prece só mental, mas a maioria das vezes a gente faz prece falando em voz alta, não é? Porque parece que direciona melhor o pensamento da gente. Então eu estou chamando alguém para estar ao meu lado. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Então, comecei a minha oração, comecei a minha prece, a minha prece vai estar sendo direcionada
conforme eu estiver vibrando. Eu estou fazendo a minha prece no automático, porque eu já coloquei na minha cabeça que eu levanto, faço a prece, pego o meu celular e vou fazer alguma coisa. Se eu estiver fazendo essa prece no automático, ela não está sendo sentida. Eu preciso sentir essa oração. Eu preciso prestar atenção em todas as palavras que eu estou falando. Pai nosso que estás no céu. Quem é o meu Pai? O que é o céu? Isso tem que estar fazendo sentido para mim. Como espíritas, nós sabemos que não existe a divisão céu e inferno. Os dois são o quê? Pensamento. Onde que eu estou pensando, aonde que eu estou vibrando, lá é meu céu ou é o meu inferno. Não tem um céu construído e um inferno construído. É tudo vibração mental. Aí, lá no Evangelho, em Marcos 11:24, a gente tem a seguinte citação, o seguinte versículo. Seja o que for que peçais na prece ou oração, crede que o obtereis e concedidos vos será o que pedirdes. Isso é uma afirmação. Agora, o que eu ando pedindo para Deus? Eu ando pedindo o quê? Paciência. Eu ando pedindo saúde. Eu ando pedindo dinheiro. Eu peço um emprego melhor. Proteção também, né? Eu peço proteção. Eu peço... O que mais, gente, que a gente pode pedir para Deus? O que vocês andam pedindo para Deus? Pelos filhos. Pelos filhos. O que mais? Clareza mental. Clareza mental, espiritual. O que mais? Coragem. Coragem é bom. É muito bom pedir coragem. Alguém mais quer me falar o que anda pedindo para Deus? Proteção. Valéria, eu sempre peço muita luz para os meus guias, para os meus mentores, para que eu possa ouvi-los, sabe, assim, e agir de acordo com o conselho que eles me dão. Isso aí. Que eu peço, tanto para mim quanto para o meu filho. Eu nunca rezo o Pai Nosso. Eu agradeço e peço luz. Entendi. Aí, por que eu perguntei o que a gente anda pedindo? Lá no Velho Testamento, lá em Êxodos, tem uma parte que eles estavam no deserto, estava todo mundo reclamando que eu tô com fome, que tá complicado. E aí, fala-se que caiu maná do céu. Maná é o alimento, caiu o alimento do céu. Só que o Novo Testamento e também a doutrina espírita mostra pra gente que o Evangelho é movimento. Então, para que eu peça algo e esse algo se realize, eu preciso fazer a minha parte. Então, o Marcos está falando, que o Marcos é um dos evangelistas que escreveu as passagens de Jesus. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedidos vos será o que pedirdes. Mas eu preciso fazer alguma coisa. As coisas não vão acontecer milagrosamente. Nós somos o milagre que procuramos. Lá, quando Jesus estava em Jerusalém e a mulher hemorroíça chegou até ele, ela engatinhou, avançou uma multidão e tocou nas vestes dele. Quando ela tocou nas vestes dele, ela sarou do problema que ela tinha. Havia 12 anos que ela sangrava sem parar. Aí Jesus, quem me tocou? Aí os apóstolos,
mas tem um monte de gente aqui, como é que eu vou saber quem que tocou o Senhor? Ele falou assim, quem me tocou porque eu vi sair de mim virtudes. Então, o toque da mulher hemorroíça não foi um toque, foi o toque. O toque do o que eu vou fazer para resolver o meu problema. Ela acreditava, ela pedia, mas na oportunidade que apareceu, ela se moveu, tocou e foi curada. A mesma coisa somos nós com as nossas petições. Eu estou pedindo, mas o que eu estou fazendo para alcançar o que eu estou pedindo? Eu estou me movendo para aquilo se tornar realidade? Senhor, me dá paciência. O que Jesus vai fazer? O que Deus vai fazer? Testar até onde você está trabalhando para se tornar paciente. Senhor, eu estou precisando de saúde, mas eu estou cuidando da minha saúde. Esse corpo é a nossa casa e ele está organizado, é obrigação nossa. Então, e eu não posso cuidar do corpo de ninguém, eu só posso cuidar do meu, eu tenho que fazer a minha parte. Então, se eu quero saúde, eu estou me alimentando bem? Eu estou alimentando a minha mente com coisas positivas? Eu estou cuidando da minha parte espiritual? Eu estou me adequando aos direcionamentos dados por Jesus? Se eu não estiver fazendo isso, como que eu vou ter saúde? Eu peço saúde, mas eu não deixo de comer o que me faz mal. Eu não largo o vício do cigarro, da bebida. Eu não largo o vício da maledicência, que é um dos vícios mais perigosos que existem. E todos nós temos esse vício. A gente não consegue não falar do outro, não querer resolver o problema do outro. E tudo isso adoece esse corpo aqui. Eu quero saúde, mas eu estou cuidando do meu emocional? Eu estou conversando com as pessoas que estão me desagradando? Eu estou expondo o que está me doendo? Eu estou buscando essa saúde? Se eu não estou buscando, não tem como uma oração me trazer isso, porque eu preciso fazer a minha parte. Aí eu estou pedindo pelos meus filhos, mas os filhos não são nossos. Não são, infelizmente eles não são nossos. Nem o meu corpo é meu, nem o nosso corpo é nosso. Quem dirá os filhos? Mas o que eu estou fazendo para exemplificar o evangelho para os meus filhos? Eu estou fazendo culto no lar? Eu estou levando o que eu aprendo aqui para minha casa? Mas não é falando, é fazendo. Francisco de Assis fala, vá e espalhe o evangelho. Se for preciso, use palavras. Então a gente exemplifica o evangelho é nas nossas atitudes. Todas as vezes que eu consigo domar uma má tendência minha, nossa, eu estou exemplificando o evangelho. Jesus, quando apareceu a mulher adúltera, ele disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver defeito, que não tiver pecado, que tiver tudo ok. Quantas pedras ela recebeu? Nem um pedregulho ela recebeu. Todo mundo saiu de fininho, por quê? Porque eles entenderam, eu não sou perfeito. Então, como que eu vou julgá-la? A mesma coisa vale para a gente hoje. Como que eu vou julgar, criticar o outro, sendo que eu não dou conta ainda? Eu não estou fazendo legal ainda. E quando a gente cuida demais do outro, a gente deixa de cuidar da gente. E aí a gente começa a ficar doente. As doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm na mente,
e refletem no corpo. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão, compulsão alimentar, desequilíbrio emocional. Tudo isso é o quê? É psicossomático, é da minha cabeça. A ansiedade, eu estou preocupado com o que vai acontecer ainda. Não aconteceu, vai acontecer ainda. E eu estou muito preocupado com aquilo. Começa a ficar ansioso. Essa ansiedade dá o quê? Problema no estômago. Te dá gastrite. E da gastrite vira uma esofagite. E aí começa aquele caos. Aí eu dobro meu joelho, Senhor, me ajuda a me livrar dessa dor do estômago, dessa gastrite. Mas eu não estou fazendo o outro lado. Eu preciso fazer o outro lado. É necessário que eu faça o outro lado. Que eu cuide de mim. Nós não vamos salvar ninguém, a não ser a gente. O nosso mundo é nosso. O nosso campo de semeadura é nosso. Como que você chama? Bruna. A Bruna tem o campo dela, eu tenho o meu. Aí eu vou e planto umas coisas bem estranhas no meu campo. Fala assim, ô Bruna, vai lá colher para mim? Não dá. Só eu vou colher o que eu plantei. Então por que ficar ansioso? Por que ficar desesperado? Por que ficar, nossa Senhora, isso? Deus está tomando conta da gente. Tem a passagem que fala, olhai os lírios do campo. Se o Senhor cuida dos lírios do campo, quem dirá da gente? Nós somos agora, aqui nessa realidade, o ponto máximo da evolução. Nós somos seres perfeitos, complexos, divinos. Nós já passamos por vários estágios até chegar aqui. Então não adianta eu dobrar o meu joelho e pedir, sem me movimentar dentro do que eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo. O que eu desejo? Nós estamos no início do ano. A maioria das pessoas faz aquela listinha. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Pega a listinha, senta e avalia. É isso mesmo que eu quero? O que eu tenho que fazer para alcançar isso aqui? Onde que eu tenho que melhorar em mim para alcançar isso aqui? Não é o outro, sou eu. Estou num trabalho complicado, difícil, com gente chata, com gente complicada, que me critica, mas eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar sem esse emprego. Então, o que eu vou fazer para melhorar ali? Não o local, eu vou melhorar ali. Eu vou me comportar como para melhorar o local onde eu estou. Porque aí, junto com a oração, junto com a atitude, a gente começa a contaminar quem está ao redor. E as coisas começam a melhorar. É igual quando a gente faz culto no lar. Se você tem um vizinho complicado, vai fazendo culto no lar, vai fazendo e vai anotando. Você vai ver que melhora o vizinho. Por quê? Porque a nossa casa começa a fazer igual essa lâmpada. Ela começa a iluminar. E a iluminação vai chegando lá. Por quê? Alguns amigos nossos, os nossos irmãos que estão numa fase mais tensa, ainda é muito enraizado no mal, eles não gostam de luz. Aquilo ali incomoda eles. Então eles começam, deixa eu afastar, porque aqui não tá bom mais. Antes era bom estar aqui, mas aqui não tá bom mais. A gente tem que de uma hora para outra virar santo? Não. Mas a gente tem que se esforçar todos os dias, todos os segundos das nossas 24 horas para realmente ser o protagonista do que a gente quer. Os milagres somos nós, nossas ações, nossas atitudes, o que eu faço, onde eu desprendo a minha energia. É isso que faz os milagres. Eu vou conseguir tomar água com isso aqui, gente?
Foi fácil, não. Aqui eu trouxe essa imagem porque, espiritualmente observando, isso é o nosso pensamento. Todos nós aqui nesse momento estamos irradiando o que tem dentro da gente. O que vocês estão pensando está sendo irradiado para o fluido. Então, se eu estou pensando em outra coisa que não seja eu estar aqui na casa espírita, eu estar aqui no meu processo de cura, eu estar aqui prestando atenção no que está sendo falado aqui na frente, tudo isso vai ficar irradiado, vai ficar aqui. E aí, esse conjunto de irradiações, eles vão se juntando. Mas quem está vibrando aqui não se junta com quem está vibrando aqui. É todo mundo na mesma vibração. Então, se eu estou aqui e tem outro que está aqui, a gente já criou uma... Vamos colocar assim, um tentáculo. Aí tem um outro que está irradiando, o mesmo aqui no alto, vai criando esses tentáculos. E esses tentáculos, eles vão criar uma coisa que se chama egrégora. Egrégora é uma energia junta, poderosa, que irradia para a cura. Todos nós aqui doamos ectoplasma. Quando a gente está sintonizado, a gente doa ectoplasma que a espiritualidade utiliza. Então eu trouxe essa imagem para vocês perceberem como que é quando eu estou em oração. 9 horas, as casas espíritas se juntam para fazer uma oração. Então, quem está aqui, lá na casa de Albino Teixeira, que é a minha casa, na Clara de Assis, no Gefracan, no Irmão Glacos, todas as casas espíritas, as pessoas que estiverem em sintonia mental com a prece que está sendo proferida às 21 horas, essas ondas aqui, ó, elas se juntam e formam essa egrégora. Ao se formar essas egrégoras, elas auxiliam quem está precisando delas. Mas isso só acontece quando eu estou na casa espírita? Não, na minha casa. Eu estou fazendo uma oração. O meu vizinho está fazendo uma oração. Tem um outro que está fazendo uma oração. A espiritualidade junta e aquilo ali se torna poderoso para auxiliar os nossos irmãos que estão necessitados dessa ajuda. Por quê? Não são todos os irmãos que estão na parte que ainda estão perdidos, ainda estão aqui conosco, que querem o nosso mal, que são obsessores. Tem muitos que estão perdidos, eles realmente estão perdidos, eles não sabem o que aconteceu com eles. E aí, quando eles encontram uma oração, eles perseguem essa oração e é envolvido por ela. Por exemplo, eu estou fazendo uma oração na minha casa e eu falo assim: Senhor Jesus, eu peço proteção e auxílio para os irmãos suicidas. Quem tiver apto a sentir aquilo, ele vai sentir. E a espiritualidade vai até ele e vai auxiliar. Eu peço pelos enfermeiros. Os enfermeiros vão receber essa vibração. Eu peço pelas crianças que estão em orfanatos, essas crianças vão receber. Eu peço pelos irmãos que morreram em desastres. Se eles ainda não foram encontrados pela espiritualidade, por um problema de vibração, eles vão receber essa vibração nossa e vão ser auxiliados. Então, a nossa oração, ela auxilia de N formas que muitas vezes a gente nem tem noção disso. A gente
envia uma boa vibração para uma pessoa e às vezes a gente consegue direcionar um espírito que há muito tempo estava perdido, sem saber o que tinha acontecido com ele. Um ente querido nosso que faleceu, a gente não sabe como que a pessoa chegou do lado de lá. Tem gente que é espírita há muitos anos, entende como que funciona a vida no mundo espiritual, trabalha direito aquilo ali, mas quando chega a vez dela, ela fica perdida. Tem um livro que conta isso pra gente. É o livro Voltei, que conta do irmão Jacó. Ele era um trabalhador assíduo do espiritismo. Foi ele que fez o parque gráfico da FEB. Ele era o dono da Record, aqueles discos de vinil. Então, ele era um trabalhador assíduo. Quando ele desencarnou, foi difícil. Ele morreu, porque morte e desencarne são coisas diferentes. Ele morreu, mas ele levou um tempo para desencarnar. Então, às vezes, algum ente querido nosso que morreu, ele ainda não desencarnou. Ele está perdido, ele tenta conversar com a gente, falar com a gente, e ele não consegue, porque ele já não pertence mais a esse mundo. Aí, se eu faço uma oração sincera, pedindo que os bons espíritos direcionem esses irmãos, pode ter certeza que ele é direcionado. Assim também, se eu peço para que esse irmão fale comigo, permaneça comigo, que você está com saudade, a gente interfere espiritualmente onde que ele está. Ele sofre, ele sente isso. Por quê? É pensamento. Tem o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Pensamento é vida. O que eu penso é concretizado no fluido. Se eu penso uma coisa, como que você chama? Marta. Se eu penso algo negativo da Marta e ela está mais ou menos na minha sintonia, ela vai sentir um mal-estar, vai fazer assim, nossa, sensação estranha que me veio aqui. É por quê? Porque eu mentalmente me conectei a ela e mandei algo ruim para ela. E como que a gente se blinda? Porque isso aí tá solto. Às vezes pessoas que você nem imagina tá te mandando uma emanação ruim. Como que a gente se blinda disso? Oração. Jesus disse, vigiai e orai. Não é orar e vigiai, é vigiar e orar. Você quer perguntar alguma coisa? Pode. Na oração tem diferença em pedir e agradecer ao que você quer, como se fosse, como se você tivesse certeza que você fosse receber, você já agradece ao invés de pedir. Não, assim, o pedir é o normal nosso. Mas quando você agradece por algo que você tem certeza que vai acontecer, você está dando uma positividade maior naquilo que você pediu, não é? Ou, por exemplo, eu falo assim, eu vou fazer uma prova e eu vou passar. Mas por que você tem essa certeza? Porque você sabe que você estudou. Então, eu vou passar. Então, agradeço, Senhor, por ter me dado condições de estar indo fazer essa prova e eu sei que eu vou ser aprovado. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar também do que Jesus falou. Senhor, faça a tua vontade. Quando ele estava lá no horto, fez a oração e pediu, Senhor, afastai de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque quando a gente fala que seja feita a sua vontade, nós estamos nos resignando à vontade de Deus. Então nós vamos ser o quê? Resilientes. Nós vamos ser obedientes e humildes à vontade dele. Não vai ter revolta em mim. A vontade dele, o que eu receber, eu sei que foi a vontade de Deus. Entendeu? A outra pessoa, pode falar?
Eu tenho duas dúvidas. Se eu puder responder. Se não, o Roberto responde. A primeira delas é se tem diferença da prece, né, que já é conhecida, e da que a gente faz individualmente. E tem uma coisa que vem na minha cabeça sempre quando eu faço uma prece, eu fico assim, será que eu tenho que pedir, eu tenho que verbalizar, né, mentalizar aquilo que eu quero ou não? Porque cada vez que eu penso, Deus já sabe o que eu preciso. Então, será que eu tenho que focar exatamente naquilo? A primeira pergunta, a diferença da prece que você faz e da prece decorada está exatamente no que você coloca nessa prece. Qual é o sentimento que você coloca? Se eu faço uma Ave Maria de coração aberto, sentindo cada palavra que eu estou falando, não é decorada, ela está sendo falada com a minha emoção. E se eu falo uma prece do que vem na minha cabeça ali naquele momento, eu estou em conexão com o divino, então eu estou sendo inspirada. Então não tem diferença. A diferença é o grau de importância que você coloca no seu momento de prece. É isso que faz toda a diferença. Agora essa pergunta, a outra pergunta, aqui no Evangelho tem uma resposta para ela. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu tinha que ter marcado, né, gente? Aqui, ó. Item 6. Eficiência da prece. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescenta ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. É a pergunta que ela fez lá atrás. Tudo que eu merecer vai vir para mim. Tudo que é meu vai vir para mim. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E nesse caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos sem procurar evitá-los. Não tentariam procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faz ou deixa de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que acostumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anulam a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Então, o que isso aqui quer dizer? Deus sabe tudo o que você quer, mas Ele te dá a liberdade de contar para Ele. Então, por isso que a gente deve fazer a nossa prece pedindo o que nós estamos querendo. Verbalizando. Por quê? Porque isso potencializa a nossa vontade. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto é a passagem do cego Bartimeu. Ele estava na estrada, ele era cego e ele ouviu, opa, Jesus vai passar aqui. Quando Jesus estava passando a ele, Senhor, Filho do Altíssimo, tem piedade de mim.
E gritou várias vezes. E os apóstolos, para de falar, para de gritar, fica quieto. E ele continuou. Aí Jesus chega perto dele e fala: o que queres que eu te faça? Precisava ter perguntado? O que o cego de Betsaida queria? Se você fosse cego, o que você queria? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele fala: eu quero ver, Senhor. Então, Jesus sabia o que ele queria, mas deu a ele a liberdade de expressar a vontade real dele. E é por isso que mesmo que Jesus saiba, que Deus saiba o que tem dentro da gente, o que a gente precisa, o que a gente quer, ele nos dá essa liberdade para quê? Para que não sejamos marionetes, seres sem vontade. Para que sejamos pessoas ativas, que sabem o que quer. É igual, por exemplo, do que você não gosta? Eu? Por exemplo, uma coisa de comer que você não gosta. Eu não gosto de carne. Somos duas, também não gosto. Aí você chega na minha casa, eu fiz carne. E eu não te perguntei se você não queria carne. E você, para não me constranger, você come a carne. E você vai embora. Poxa vida, ela nem me perguntou se eu gostava ou se eu não gostava. Eu tolhi a sua vontade de escolha. Então, a mesma coisa é o que eu tenho dentro de mim. Será que tudo que eu quero dentro de mim é para mim? Por isso que eu tenho que pedir. Porque se não vier, porque não é para mim. Então, eu tenho que verbalizar por essa necessidade. Deus sabe tudo que está dentro de você. Mas e o que você quer de verdade? O que você quer primeiro? Como que você quer? Você tem que pedir, você tem que verbalizar para ele poder saber. Então, por isso que a gente tem que verbalizar. Tem uma parte aqui, eu não achei ela certinha, mas tem uma parte aqui que ele fala exatamente isso. Se você não pede, você é uma marionete. Você não tem vontade, você está sendo conduzido pelo que Deus quer. E ele nos deu o livre-arbítrio. Eu tenho que fazer o que eu quero fazer com consciência. Afinal de contas, nós somos espíritas. Fé raciocinada. Ninguém aqui, não sabe porque está aqui. Todos estão aqui por sabem o que querem, o que vieram buscar. Respondi? Respondidíssimo. Então tá bom. Viu, Roberto? Escapou, hein? Pois é. Para quem que eu posso orar? Eu posso orar pelos vivos, pelos mortos, pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos doentes, pelo planeta, pelas situações que eu acho que deveriam ser resolvidas. Eu posso orar para tudo, porque a oração, imagina, só que eu não sei o nome do negócio, acho que chama níquel líquido, que você joga uma bolinha assim, se você jogar outra bolinha aqui, ela rapidinho gruda aqui e vai virando uma poça. A prece é como isso. Eu rezo pela pacificação do mundo. Aí, como que você chama? A Cristiane reza pela pacificação. Ser de óculos, de barba. Isso. Fernando. Nós três rezamos pela pacificação do mundo. Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Aí outros vão rezando, aquilo vai crescendo. Então é um desejo real. Então começa-se a trabalhar por essa pacificação. O pensamento tem esse poder. O pensamento da prece tem esse poder mais ainda. Então quando a gente vai fazer uma prece, vamos mentalizar o que a gente quer de verdade. Peço para mim, peço para minha família, peço pelo mundo. No roteiro do Evangelho no Lar, que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso. Tem até um scriptzinho para a gente vibrar pelo mundo. Porque nós vamos fazer a diferença no mundo. Os nossos pensamentos mudam a atmosfera do mundo. Mas tem que ser todo mundo. Opa, quase caiu. A maneira de orar.
É igual eu falei com ela, respondi a pergunta dela, com sinceridade, com foco, com dedicação, com entrega. Não é, eu tô orando, ai, a pia tá cheia de vasilha, ai, tá quase dando na hora de eu sair, o ônibus vai passar, ai, a pergunta que me fizeram lá no trabalho, não. Foco, eu estou rezando, eu estou orando, eu estou orando. Aquele tempo que eu estou dedicando para a oração é o tempo que vai fazer a diferença na minha vida. Aconteceu algo complicado comigo? Faz uma oração. Vai para um cantinho, faz uma oração. Sente a sua respiração que você vai ver a diferença que vai fazer para resolver aquele problema. Felicidade que a oração proporciona. Esse alívio, essas partes, elas estão no Evangelho. Eu tô falando rapidinho porque o relógio é meu inimigo. A felicidade que ele traz pra gente é o quê? A oração, ela alivia o coração. Tem vezes que a gente faz uma oração e chora. As lágrimas apaziguam o nosso ser. Nos aproxima da divindade, faz os nossos mentores ficarem mais próximos e fazer o que como é que a senhora chama? A Inês falou, nos intui e os nossos ouvidos ficam sintonizados e podemos escutar essas intuições. Então toda vez que a gente faz uma prece, a felicidade toma conta do nosso coração. E se torna um hábito, a gente cria esse hábito de ficar mais tranquilo. Ao ponto que vai chegar um dia que algo vai acontecer assim, caótico, e você vai estar em paz. A diferença da paz é essa. Quando eu estou em paz, o caos pode estar ao meu redor, mas eu estou em paz. Nada vai me atingir, porque eu estou em conexão com o mais alto. E só a oração diária a gente alcança isso. Mas antes da oração diária, é preciso a gente querer. O querer é uma necessidade básica nossa. Tudo que é importante a gente faz. Então, se a oração não é importante para mim, eu não vou fazer. Eu tenho que querer fazer, orar, sentir e viver aquilo que eu estou pedindo. Eu estou pedindo paciência, veio as adversidades, eu vou ser paciente. Eu ainda estou chegando lá. Falta muito. Deixa eu ver se vai sair ali. Acho que não está saindo, não. O áudio. Isso aqui é uma... ela chama Oração Nossa. É do Emmanuel. Então, deixa eu voltar, né? Que aí você... Vê se você consegue colocar. Uma animação. Aí. Desenhos espíritas. Pode deixar um pouquinho alto, que é na voz do Chico. Oração nossa. Senhor Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. A dar sem olhar a quem. A servir sem perguntar até quando. A sofrer sem magoar, seja quem for. A progredir sem perder a simplicidade. A semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições. A marchar para a frente, sem contar os obstáculos. A ver sem malícia.
escutar, sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por me ouvirem. Agradeço a casa pelo convite e desejo um 2026 de muita oração para todos nós, de muitas realizações. Muito obrigada.